Independentemente da crença de cada um, o conceito do fim dos tempos sempre intrigou a humanidade. Não se trata apenas do apocalipse no sentido popular de catástrofe, mas de um evento grandioso, descrito no último livro da Bíblia, chamado justamente de Apocalipse. Esse livro, repleto de simbolismos e narrativas impactantes, é uma das partes mais debatidas e interpretadas das escrituras cristãs. Por que ele desperta tanto fascínio? Porque nele estão descritos eventos dramáticos, como a chegada de bestas, cavaleiros, pragas e a luta final entre o bem e o mal. Neste vídeo, vamos explorar o que o Apocalipse diz sobre o fim dos tempos, buscando compreender seus elementos simbólicos e sua mensagem central. Vamos ao que diz a tradição cristã. O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 d.C., em um período de opressão e perseguição. Naquela época, o Império Romano controlava grande parte do Mediterrâneo, incluindo as comunidades judaico-cristãs. O imperador era visto como um senhor divino, mas os cristãos discordavam, reconhecendo apenas Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor. Essa resistência ideológica levou a severas perseguições. Foi nesse cenário de violência e repressão que João, o apóstolo, teve uma série de visões na ilha de Patmos, no mar Egeu. Ele relatou essas visões no chamado Livro da Revelação, que veio a ser conhecido como o Apocalipse. Suas palavras descrevem o fim dos tempos como um período de caos, sofrimento e redenção, culminando na vitória definitiva do bem sobre o mal. O Apocalipse descreve uma sucessão de eventos catastróficos que marcarão o fim dos tempos. Segundo a tradição cristã, tudo começará com o arrebatamento, um momento em que os fiéis serão retirados da terra, deixando para trás um mundo em desordem. Carros sem motoristas, aviões sem pilotos e cidades desertas seriam apenas o começo. O caos se instauraria rapidamente, preparando o cenário para os eventos descritos no Apocalipse. Após o arrebatamento, inicia-se um período de tribulação. Desastres naturais, guerras e conflitos devastam o planeta. Nesse momento, surgem os 7 selos mencionados no Apocalipse. Cada selo aberto representa um novo acontecimento. O primeiro cavaleiro. Montado em um cavalo branco, ele é visto como o Anticristo, um líder carismático que trará promessas de paz, mas instaurará um governo autoritário. O segundo cavaleiro. Montado em um cavalo vermelho, traz consigo a guerra, retirando a paz da terra e levando nações a lutar umas contra as outras. O terceiro cavaleiro. Montado em um cavalo preto, simboliza a fome, com a escassez de alimentos e produtos essenciais. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo, representa a morte, trazendo pestes, mais fome e destruição. Os selos seguintes incluem visões das almas dos mártires e eventos cósmicos, como terremotos e escurecimento dos céus. Quando o 7º selo é aberto, 7 anjos tocam 7 trombetas, cada uma desencadeando novas catástrofes. As trombetas intensificam a destruição. Uma chuva de pedras misturada com fogo destrói a vegetação. Um grande meteoro atinge os mares, causando a morte de 1/3 da vida marinha. Outro meteoro contamina rios e lagos, tornando a água imprópria para consumo. A luz do sol, da lua e das estrelas é diminuída, mergulhando a terra em escuridão parcial. Uma praga de criaturas monstruosas, descritas como gafanhotos com caudas de escorpião, surge para atormentar a humanidade. Um exército de demônios é liberado, dizimando 1/3 da população mundial. Finalmente, a 7ª trombeta anuncia o juízo divino, quando o mal será derrotado de forma definitiva. O Apocalipse culmina em uma batalha épica entre o bem e o mal. Israel, descrito como o último reduto de estabilidade, é atacado pelo Anticristo e seus seguidores. No momento de maior desespero, Jesus Cristo retorna com um exército celestial para derrotar o Anticristo, que é aprisionado por 1000 anos. Esse período
conhecido como o Reino dos 1000 anos, é marcado por paz e prosperidade para os sobreviventes. No entanto, ao final desse tempo, o anticristo será solto por um breve período, tentando novamente enganar a humanidade. Mas, dessa vez, será derrotado de forma definitiva, sendo lançado em um lago de fogo eterno. Após a vitória final, acontece o juízo final, quando todos serão julgados. Os justos serão recompensados com a vida eterna em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. O pecado será eliminado e os fiéis viverão em perfeita harmonia com Deus. O Apocalipse é uma obra cheia de simbolismos e metáforas. Muitas interpretações ao longo dos séculos tentaram decifrar seus significados e correlacioná-los com eventos históricos ou futuros. Contudo, o texto é amplamente reconhecido como uma mensagem de esperança para os cristãos, mostrando que, apesar das adversidades, o bem triunfará sobre o mal. É importante lembrar que a Bíblia, como um todo, é um livro antigo e interpretado de diferentes maneiras por pessoas de diferentes culturas e épocas. Para muitos, o Apocalipse é uma visão espiritual e simbólica, enquanto outros o consideram uma profecia literal. Esse é um resumo dos eventos descritos no Apocalipse, segundo a tradição cristã. Se você tem interesse em explorar outras visões sobre o fim dos tempos, sejam de diferentes religiões ou perspectivas científicas, deixe seus comentários. O tema é fascinante e repleto de interpretações. O fim dos tempos, como descrito no Apocalipse, é uma jornada de provações, mas também de renovação. Ele nos lembra de refletir sobre nossas ações, crenças e propósito. Independentemente de como interpretamos essas mensagens, o Apocalipse nos convida a ponderar sobre o significado do bem, do mal e da esperança.